acompanharam aí desde que eu vim para essa universidade, ao morar no orientador. E essa gente querida que está aqui comigo nesse momento importante da minha trajetória. Te acompanhei desde antes, porque eu que deu parecido aproveitamento das disciplinas. Não, porque deu parecido aproveitamento das disciplinas contra Adianta minha vida. Eu estou bastante nervosa, porque eu nem acredito que eu estou aqui hoje, defendendo esse trabalho, depois de 6 anos e meio de ciências sociais, com direito a trocar de universidade no meio do caminho, e de trocar de projeto ainda também, porque eu, enfim, fechei o ano passado com um projeto e decidi trocar no início desse ano, e aí eu acho importante falar isso, porque eu, enfim, trocando o projeto, eu acho que ao mesmo tempo que me deu um gás para escrever o TCL, porque é um tema que me dá bastante tesão acadêmico, também fez com que eu escrevesse um trabalho às pressas, porque eu troquei e tive que reformular o projeto. Então, no fim, saiu um trabalho não tão completo quanto eu estava imaginando no princípio. Mas eu ainda assim estou bastante orgulhosa do resultado, porque eu me dediquei esse semestre todo a esse trabalho, apesar dessa pressa que eu escrevi ele. E também orgulhosa porque nesses 6 anos e meio eu vi muita gente abandonar esse curso e pegar ramos sociais, então eu acho que nós, colegas que agora estamos aqui finalizando esse momento, temos que estar bastante orgulhosos disso. E bom, eu acho que no fim também essa ideia de um trabalho realmente completo também não existe, né? Porque, enfim, a gente sempre produz conhecimento de forma parcial, porque é sempre a partir da posição que a gente ocupa na sociedade e a gente não é onisciente, então sempre vai ser um recorte de alguma coisa que a gente resolve estudar. Mas tá, enfim. O meu trabalho se chama Gênero e Sexualidade no Ensino de Sociologia, uma alternativa pedagógica. E eu chamei ele assim porque nele eu socializo um plano de aula de uma dinâmica que eu criei, eu experimentei durante o estágio supervisionado em Ciências Sociais, para tornar disponível esses instrumentos didáticos e metodológicos que eu usei nessa aula, para que eles possam ser apropriados e transformados por outras pessoas que tenham interesse em trabalhar gênero e sexualidade em aulas de sociologia. Aí, bom, aqui tem a estrutura do trabalho. E, resumidamente, foram 3 coisas que me levaram a escrever meu trabalho sobre essa aula em questão. A primeira, que eu trago na introdução, é a importância da gente tratar de aspectos didáticos e metodológicos do ensino de sociologia, porque ainda são poucas as pesquisas que tratam disso. A segunda questão, que daí eu trato mais na seção Gênero, Sexualidade e Educação Escolar no Brasil, é a onda do combate chamada ideologia de gênero, que visa desmerecer e criminalizar toda a produção acadêmica dos movimentos sociais em torno de questões relativas à igualdade de gênero e direitos sexuais, e que também alimentam a ilusão de que questões de gênero e sexualidade vão estar fora da escola se elas não forem tratadas dentro de sala de aula, né? E daí a terceira questão que me levou a escrever esse TCL, que daí eu trato na seção Gênero, Sexualidade e Ensino de Sociologia, é a relação incipiente que tem ainda entre as temáticas de gênero, sexualidade e o ensino de sociologia. Porque alguns trabalhos apontam que nos livros didáticos tem um certo avanço na incorporação de questões relacionadas a gênero e sexualidade, mas, por exemplo, os documentos oficiais que regulam o ensino de sociologia e normatizam o ensino de sociologia no Brasil pouco tratam disso, isso fica bem à margem. E pouco se sabe também da formação em licenciaturas em Ciências Sociais no trato de gênero e sexualidade. Mas daí eu quero aproveitar o tempo que eu tenho de apresentação para falar da última sessão do trabalho, que para mim foi a mais interessante de fazer, porque é a parte empírica do meu trabalho no estágio, que eu chamei Introduzindo Questões de Gênero, sobre Gênero e Sexualidade no Ensino Médio, uma alternativa pedagógica, que é onde eu me propus a fazer um estudo analítico
descritivo dessa aula que eu ministrei no estágio supervisionado. Tá. Então eu fiz o estágio ano passado no Colégio de Aplicação aqui da UFSC, uma turma de segundo ano do ensino médio. E essa aula que eu apresento no meu TCL como uma alternativa pedagógica, eu planejei para introduzir questões de gênero e sexualidade a partir da compreensão de 3 conceitos, que é sexo biológico, gênero e sexualidade, para poder diferenciar eles e pensar as relações entre eles, e aí a partir dessa aula introdutória poder abordar outras questões, enfim, que derivam desses conceitos, que a compreensão desses conceitos serão necessários para poder discutir num outro momento. Então a dinâmica da aula consiste na produção de mapas conceituais desses 3 conceitos e acontece a partir de um brainstorm, né, de uma chuva de ideias em grupo com a turma. Então eu formei com a turma um círculo com as cadeiras, deixando as mesas de lado, e daí no meio do círculo eu posicionei primeiro um cartaz escrito gênero, entreguei um pedaço de papel para cada estudante, onde eles teriam que escrever qualquer palavra que viesse à mente quando eles pensassem em gênero. E depois tinham que posicionar próximo ao cartaz as palavras para a gente ir montando esse mapa conceitual a partir do que eles pensavam e entendiam sobre o gênero. Então, a partir dessas palavras que apareceram, eu fui fazendo algumas perguntas e eles e elas também foram fazendo perguntas e colocando algumas coisas. E aí a ideia era comentar a escolha de algumas palavras que às vezes pareciam destoar, ou a recorrência, alguma palavra que aparecia muitas vezes. E daí nesse cartaz de gênero especificamente eu busquei também diferenciar identidade de gênero de expressão de gênero, no sentido de pensar a identidade de gênero como a forma como as pessoas se auto-identificam enquanto meninas, meninos, homens, mulheres, não binárias, ou o que for. E a expressão de gênero sobre como as pessoas mobilizam os elementos que a gente chama de masculinos e femininos para criar uma estética própria, né? E daí depois de botar esse cartaz, a gente discutir essas palavras e tal, eu coloquei outros 2 cartazes no centro do círculo, um escrito sexo e o outro escrito sexualidade. E daí a gente repetiu o mesmo processo deles escreverem palavras, colocarem próximo ao cartaz e a gente discutir de novo que palavras foram essas que apareceram. E aí, nisso eu tentei associar sexo à anatomia sexual dos corpos e sexualidade como um modo como as pessoas vivem seus desejos e seus prazeres. E daí, antes da produção de cada um desses mapas conceituais, eu passei alguns vídeos de uma série que a Paloma me apresentou, que se chama Gradiente. E aí era como um elemento separador da aula e do debate, porque no vídeo várias pessoas LGBT contam de experiências enquanto pessoas LGBT. Então, elas não definiam esses conceitos, mas traziam elementos para a gente pensar sobre eles e o que eles significam na nossa vida. Aí, bom, o objetivo principal dessa dinâmica era diferenciar esses 3 conceitos e que as e os estudantes percebessem eles como aspectos distintos entre si, mas que constituem as nossas identidades junto com outros marcadores como idade, raça, classe econômica, cidade, etc. E daí evitar que confundam isso, porque, enfim, eu dei alguns exemplos para eles durante a aula para tentar tornar um pouco mais palpável esses conceitos, no sentido de, tipo, julgar que um menino que gosta de outros meninos gostaria de ser uma menina. Então a gente está confundindo a sexualidade dele com o gênero. Ou quando uma menina que não performa uma feminilidade hegemônica é lésbica, mesmo ela gostando só de meninas, confundindo a expressão de gênero dela com a sexualidade dela. Então, depois que eu experimentei essa alternativa pedagógica em 2 turmas,
porque eu tive a oportunidade de fazer a mesma dinâmica na turma que a Rena e a Paloma estavam estagiando. Eu comecei a pensar sobre algumas coisas, assim, que eu chamei de possibilidades de aprendizagem que essa alternativa pedagógica poderia produzir. E nisso eu resolvi nomear 3 movimentos que a alternativa pedagógica pode produzir. Aí, isso considerando, aí numa perspectiva deleuziana, que o aprender é encontrar-se com signos, né? Com o outro, com o diferente. Então, nesse sentido, qualquer relação com pessoas ou coisas vai ter um potencial de aprendizagem, mesmo que a gente não esteja consciente desse acontecimento. E daí, tá, esses 3 movimentos que eu pensei seria a descentralização da figura do ou da professora, a construção coletiva do conhecimento e a desnaturalização da cis-heteronormatividade. Aí, por a descentralização da figura do professor e a construção coletiva do conhecimento, para mim elas são interdependentes. E eu acho que tem bastante a ver com a forma como a gente se organizou em sala, porque, enfim, a gente abandonou as fileiras e as mesas se estão em círculo, e a frente da sala, que é onde fica o professor deixou de ser o motor da aula e foi o centro daquele círculo e aqueles cartazes. E, principalmente, as palavras que eles e elas pensaram que mobilizaram a aula toda. Então, eu vi aí esses 2 movimentos que, para mim, poderiam potencializar a aprendizagem, levando para um outro lugar, esse momento de encontro com o conhecimento. E aí, enfim, né, as pessoas todas que estavam envolvidas naquele círculo ali estavam sendo sujeitos ativos desse processo de aprendizagem, vindo naquela aula. E... tá. Só que aí tem o terceiro movimento, que aí eu acho que tem a ver com o papel que o professor ou a professora de sociologia tem em demarcar e afirmar a cientificidade da disciplina, porque, no fim, não poderia fechar a aula só com aquele mapa contraditório e super complexo que a gente fez em coletivo, mas alguém, no caso essa pessoa que fui eu, que estava em formação em ciências sociais, estava ali para mediar e para levar para algum lugar isso. Até porque, numa perspectiva Foucaultiana, não existe espaço livre da relação de poder e a autoridade da professora ou do professor é dada institucionalmente. Então, a minha figura, apesar de tentar se dissolver ali naquele círculo e naquela dinâmica, ainda tinha certo peso e uma responsabilidade também, né? E aí, eu chamei de desnaturalização da cis-heteronormatividade, porque daí as intervenções que eu fazia, sempre apoiada no campo de estudos feminista, era para justamente dissolver essa lógica, o que eu chamei de uma lógica biologicista e determinista, que define uma coerência entre sexo, gênero e sexualidade. No sentido de, a partir da anatomia sexual de alguém, definir qual é o gênero dela e, a partir desse gênero, tornar obrigatório o desejo pelo gênero oposto. Então, ao trazer o conhecimento sociológico e buscar desenvolver esse olhar de desnaturalização e estranhamento dessas coisas que a gente tem por naturais e, enfim, banais, familiares, poder desconstruir essa ideia dessa cis-heteronorma, que muitas vezes a gente fala só em heteronormatividade, mas eu alarguei o conceito no meu trabalho porque, além de produzir corpos héteros, que têm interesse, desejo e se relacionam com o gênero oposto, também tem, por finalidade, produzir corpos cis, né? Que é tipo essa coerência entre a anatomia sexual e o gênero. Então, eu acho que é isso. Ah, tá. E daí uma última coisa, isso é uma foto dos 3 mapas no chão, depois que a gente terminou. E daí uma coisa que eu fiquei pensando, que tem a ver com ter escrito um pouco às pressas nesse trabalho, é que daria um super trabalho analisar cada um desses mapas e
pensar cada uma das palavras que apareceu, talvez uma análise, sei lá, de discurso, de conteúdo, alguma coisa assim, para me deter mais a esse material produzido em sala de aula, mas como não dava tempo, enfim, fica de ideia para um próximo trabalho aí que eu possa vir a fazer. E eu acho que é isso que eu tenho que dizer. Bem votado. Em 15 minutos aproximadamente.